Henrique acordou cedo naquela manhã, como fazia todos os dias, ainda antes do sol iluminar os prédios da cidade. O som do despertador mal havia tocado e ele já estava de pé, ajeitando a gravata com a precisão de quem seguia um ritual sagrado. Era um empresário conhecido por sua pontualidade e por jamais deixar um detalhe escapar. Enquanto tomava café, mal olhou para Lara, sua esposa, que falava animada sobre o jantar especial que planejava para aquela noite. Ela queria comemorar o fato de ele finalmente ter concluído um grande contrato, mas Henrique, absorto nos pensamentos sobre relatórios, contratos e planilhas, apenas assentiu com um sorriso cansado. Ao sair de casa, deu-lhe um beijo apressado na testa e prometeu não chegar tarde, embora ambos soubessem que raramente cumpria isso. Para Lara, a casa parecia silenciosa e solitária depois que ele saiu. Ela suspirou, tentando espantar o vazio com música baixa e aroma de bolo no forno. Henrique, por sua vez, mergulhou em uma sequência interminável de compromissos, acreditando que seria apenas mais um dia comum. Não sabia que, ao cair da tarde, a rotina que ele tanto controlava desmoronaria, revelando verdades que mudariam sua vida para sempre. O relógio marcava pouco depois das 3 da tarde, quando o celular de Henrique vibrou sobre a mesa de reuniões. Ele ainda estava no prédio da empresa, cercado por pilhas de documentos e pela sensação constante de urgência que o acompanhava. Pegou o aparelho com pressa, esperando mais um lembrete ou solicitação de última hora, mas a mensagem era curta e inesperada. Reunião das 16 horas foi cancelada, reagendada para a próxima semana. Por um instante, Henrique encarou a tela, confuso. Aquela reunião era o centro do seu dia, o compromisso que definia todos os outros. Agora, subitamente, ele tinha uma brecha na agenda, algo que não acontecia havia meses. Encostou-se na cadeira, deixando escapar um suspiro que misturava alívio e estranheza. Sentiu um cansaço acumulado pesar nos ombros, e pela primeira vez pensou em algo que raramente lhe ocorria: voltar para casa antes do pôr do sol. Um pensamento ousado surgiu. E se ele aproveitasse para surpreender Lara? A ideia o animou de um jeito quase infantil. Guardou os papéis, desligou o computador e, sem avisar ninguém, saiu do escritório decidido a fazer algo que parecia simples, mas que acabaria mudando tudo em sua vida. Enquanto descia pelo elevador espelhado do prédio, Henrique segurava o celular com o polegar pairando sobre a tela. Estava prestes a mandar uma mensagem para Lara, dizendo que estava a caminho, mas parou. Pensou na rotina monótona dos últimos meses, nas conversas breves e nos jantares silenciosos. Um brilho maroto surgiu em seus olhos. Não, ele não avisaria. Queria ver o rosto dela quando ele surgisse de repente na porta, mais cedo do que nunca. Imaginava Lara rindo surpresa, talvez correndo para abraçá-lo como fazia no início do casamento. Só essa imagem já aqueceu algo esquecido dentro dele. Guardou o celular no bolso e caminhou até o estacionamento com passos mais leves do que o habitual, como se carregasse um segredo. Enquanto dirigia, olhava para o relógio no painel e se surpreendia com o horário. Ainda havia luz dourada do fim de tarde espalhada pela cidade, uma cor que ele raramente via de dentro do carro. Cada quilômetro percorrido aumentava sua expectativa. Henrique sentia-se como um menino prestes a fazer uma travessura. Não fazia ideia de que, ao escolher o silêncio da surpresa, estava abrindo a porta para a maior reviravolta de sua vida. A estrada familiar parecia diferente naquele dia. O céu, embora limpo, tinha um tom acinzentado no horizonte, e o vento fazia as árvores balançarem de forma inquieta. Henrique notou que o trânsito estava incomumente leve, como se a cidade tivesse desacelerado para observá-lo passar. Por um momento, sentiu um aperto estranho no peito, uma sensação difícil de explicar, como se estivesse prestes a invadir um território desconhecido. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o desconforto. Só estou cansado, disse a si mesmo, ligando o rádio para preencher o silêncio do carro. Mas nem a música conseguiu espantar a inquietação. Seus pensamentos começaram a vagar para Lara, para o sorriso dela, para os últimos meses em que pareciam distantes apesar de viverem sob o mesmo teto. Será que ela ficaria feliz com a surpresa? Ou ficaria irritada por ele ter interrompido sua rotina? A cada curva, o misto de expectativa e ansiedade aumentava. Henrique começou a perceber que o simples ato de voltar para casa antes da hora carregava um peso que ele não conseguia explicar. Ainda assim acelerou. Queria chegar logo.
acabar com aquela sensação, sem imaginar que ela era um aviso silencioso do que estava por vir. Quando finalmente dobrou a esquina da rua onde morava, o relógio marcava 16h30. Henrique reduziu a velocidade do carro ao se aproximar de casa e, num impulso, decidiu estacionar alguns metros antes do portão. Não queria que o barulho do motor denunciasse sua chegada. Saiu do carro com passos leves, quase furtivos, e caminhou pela calçada com um sorriso contido. A fachada da casa estava banhada pela luz suave do fim de tarde, e tudo parecia tranquilo demais. Por um instante, ele se perguntou se não estava exagerando ao tentar fazer daquela chegada uma grande surpresa. Ainda assim, continuou. Aproximou-se do portão com cuidado, respirando fundo para conter a ansiedade. Quando passou pela entrada do jardim, percebeu um detalhe que o fez parar. A porta da sala estava apenas encostada, algo incomum para Lara, que sempre trancava tudo com zelo. Henrique franziu a testa, sentindo o mesmo arrepio que o acompanhou durante o caminho. Então, antes mesmo de alcançar a maçaneta, ouviu algo que o fez gelar. Eram vozes. Uma risada abafada, depois um murmúrio masculino, vindo lá de dentro. De repente, toda a leveza da surpresa se transformou em um nó sufocante em seu estômago. Henrique ficou imóvel, com o coração disparado no peito. As vozes lá dentro ficaram mais claras à medida que ele se aproximava. E agora não restava dúvida. Havia alguém com Lara. A risada dela soava leve, quase encantada, um tom que ele não ouvia há muito tempo. Mas o que o fez gelar de verdade foi o som grave e descontraído de uma voz masculina respondendo. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse alguém da família, um amigo, mas nada justificava aquele ar íntimo. Seus dedos tremiam quando ele se aproximou da janela lateral, espiando por uma fresta da cortina. A cena o atingiu como um soco. Lara estava no sofá, com o cabelo solto e um sorriso suave, enquanto um homem, sentado bem perto, segurava a mão dela. O gesto parecia carregado de algo que Henrique não via em seus próprios gestos havia muito tempo. Uma pontada de raiva subiu em sua garganta, misturada a uma dor surda e profunda. Seu impulso era entrar e exigir explicações, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O mundo, que minutos antes parecia simples e leve, agora girava em silêncio e ameaça. Henrique sabia que, ao cruzar aquela porta, nada mais seria igual. Enquanto observava pela janela, Henrique foi tragado por uma enxurrada de lembranças. Vieram à mente os primeiros anos do casamento, quando ele e Lara passavam horas conversando sobre sonhos, rindo por qualquer motivo, planejando um futuro brilhante juntos. Lembrou-se das noites em que ficavam acordados até tarde só para ouvir música, deitados no tapete da sala, como adolescentes apaixonados. Também vieram as imagens dos últimos tempos, as discussões silenciosas, os olhares vazios nos jantares, a distância que cresceu entre eles como uma parede invisível. Ele começou a perceber algo que sempre evitou encarar. Havia se afastado dela, trocando os sorrisos por relatórios, os abraços por reuniões e os planos a dois pelos lucros da empresa. Uma culpa amarga se misturava à dor que apertava seu peito. Por um momento, quis simplesmente voltar para o carro, ir embora e fingir que nunca esteve ali. Mas algo dentro dele, um misto de orgulho ferido e amor desesperado, não o deixava se mover. Cada risada que vinha da sala soava como um eco de tudo o que ele havia perdido. Henrique entendia pela primeira vez que aquela não era apenas uma traição possível. Era o reflexo do abandono que ele próprio causou. Henrique respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Sabia que não podia ficar espiando pela janela para sempre. A cada segundo sentia-se menor, como se estivesse desaparecendo da própria vida. Era hora de enfrentar a verdade, por mais cruel que fosse. Endireitou os ombros e caminhou até a porta, os passos pesados e silenciosos. Com cuidado, empurrou a madeira devagar, tentando não fazer barulho, e entrou na sala. O ar parecia denso, carregado de tensão. Lara virou-se surpresa, os olhos arregalados, e o homem ao lado dela congelou no lugar. Por um instante, ninguém disse nada. Apenas o tic-tac distante do relógio de parede quebrava o silêncio. Henrique sentiu o olhar de Lara o atravessar, misto de choque e medo. Ele engoliu seco, tentando encontrar a voz que parecia presa na garganta. Tudo o que queria era gritar, exigir explicações, mas não conseguia. Estava tão ferido que até a raiva parecia pequena diante do que sentia.
Finalmente, ele deu um passo à frente, e a simples presença dele mudou o clima da sala. O sorriso dela havia desaparecido completamente. O homem recuou um pouco no sofá, e Henrique sabia que, a partir daquele instante, nada seria simples novamente. Foi Lara quem quebrou o silêncio, com a voz trêmula e baixa. Henrique, não é o que parece, disse, e a frase soou tão clichê que ele quase riu de incredulidade. O homem ao lado dela levantou-se, erguendo as mãos como quem tenta evitar um confronto. Meu nome é Daniel, disse com cautela. Sou terapeuta de casais. Lara me chamou porque queria salvar o casamento de vocês. Henrique piscou, confuso, como se tivesse ouvido errado. A palavra terapeuta parecia deslocada naquele cenário que ele pintara com tintas de traição. Lara confirmou com um aceno tímido, os olhos marejados. Explicou que vinha se sentindo sozinha e perdida, e que tentou conversar com Henrique várias vezes, mas ele nunca tinha tempo. Então, buscou ajuda por conta própria, esperando entender como reconquistar o marido que parecia ter se esquecido dela. Henrique sentiu o chão ceder sob seus pés. A culpa que já o corroía agora queimava mais forte. Toda a raiva evaporou, deixando apenas vergonha e dor. De repente, percebeu que o flagra que imaginou não era uma traição. Era um pedido desesperado de socorro que ele ignorara por meses. E isso doía muito mais do que qualquer traição poderia doer. A revelação caiu sobre Henrique como um balde de água fria, despertando-o de um longo torpor. Sentou-se numa das poltronas, sem conseguir encará-los enquanto Lara, com lágrimas contidas, falava sobre as noites solitárias, os jantares vazios e a sensação de ser invisível dentro da própria casa. Cada palavra dela era como um espelho doloroso, refletindo o homem em que ele havia se tornado. Um provedor incansável, mas ausente. Um marido de presença física e alma distante. Daniel, ainda de pé, explicou que o plano era preparar Henrique para uma conversa franca, quando ela se sentisse pronta para abrir o coração. Mas Lara não esperava que ele aparecesse tão cedo. Henrique ficou em silêncio, os olhos fixos no tapete, enquanto um turbilhão de pensamentos o esmagava. Sentia-se humilhado, envergonhado, mas acima de tudo, devastado por perceber que quase perdeu a mulher que amava por negligência, e não por infidelidade. Era como se tivesse passado anos correndo em círculos, acreditando que estava construindo um futuro, quando na verdade estava destruindo o presente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava na empresa, nos lucros ou nos contratos. Só queria uma chance de reconstruir o que ainda restava entre eles. Henrique ergueu os olhos lentamente e encontrou-se o olhar de Lara, agora carregado de dor, mas também de esperança contida. Por um instante, ficou claro para ele que ainda havia amor ali, ferido, sufocado, mas vivo. Respirou fundo, e com a voz embargada, admitiu aquilo que jamais pensou que diria. Eu falhei com você. Estava tão ocupado tentando ser bem-sucedido que esqueci de ser presente. Lara levou a mão à boca, surpresa com a honestidade que não ouvia dele há anos. Daniel os observava em silêncio, como se aguardasse aquele momento. Henrique se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos com firmeza. Prometeu que não queria apenas consertar o casamento, mas reaprender a amá-la de verdade dia após dia, mesmo que isso levasse tempo. Lara chorou, não de tristeza, mas de alívio. Era como se o peso que carregava sozinha finalmente fosse dividido. Eles se abraçaram ali, no meio da sala, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre eles foi leve, acolhedor. Henrique sabia que não bastava um pedido de desculpas, que reconstruir confiança exigiria ação e paciência, mas pela primeira vez em anos não se sentia perdido, sentia-se em casa. E isso mudava absolutamente tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. Às vezes, um gesto sincero pode salvar tudo. E se quiser ver mais histórias que provam que o amor verdadeiro pode se transformar, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada história traz uma nova chance de acreditar novamente.